Fala, redator, tudo bem? Agora a gente vai falar aqui um pouquinho sobre long tail e head tail. Dois terminhos aí que para você talvez pareçam um pouco estranhos, né? Mas você vai ver como faz sentido ao longo aí dessa aulinha. Long tail também pode ser traduzido literalmente, sem problema algum, como cauda longa. Muitas vezes, inclusive, você vai ver esse termo traduzido assim em alguns conteúdos em português. Agora, o head tail, né, que muitas vezes é chamado, numa tradução literal, ficaria como cabeça do rabo, né, cauda, cabeça da cauda, não fica muito legal, então a gente costuma chamar aqui em português de cauda curta. E você já vai entender quais são as razões para isso. Bom, primeiramente a gente vai ter acesso a esse gráfico aí, que vai parecer um pouquinho complexo para você a princípio. Não se preocupe, vai ficar mais simples daqui a pouquinho. Essa é uma versão mais complexa, apenas para a gente entender como funciona, tá bom? Então aqui a gente tem um gráfico, tá, que tem o volume de buscas no Google com relação a uma palavra-chave. Então vamos lá. Vamos pensar aqui na palavra-chave celular, tá bom? Na palavra-chave celular, se a gente colocar ela nessa tabela aqui, ela vai ter um grande volume de buscas, certo? Agora, se a gente colocar uma palavra-chave como árvores de Natal em São José de Almeida em 2021, bom, talvez essa palavra-chave não tenha tanto volume de busca, então ela vai estar mais para cá. Como eu disse, o gráfico representa a palavra-chave pelo volume de buscas. Então, uma palavra de alto volume de busca, como celular, se apresenta aqui. E uma palavra de baixo volume de buscas se apresenta aqui. Beleza? Aqui nesse aqui a gente tem alguns exemplos, tá bom? Por exemplo, aqui eles usam como exemplo joalheria. Tá? Então a palavra joalheria tem um grande volume de buscas, beleza? Já uma palavra-chave shopping de joalheria, loja de joalheria ou galeria de joalheria, para eles aqui teria um volume de buscas um pouquinho menor, certo? Porque é um termo mais específico, certo? Agora, uma loja de joalheria em Mumbai, né? Aqui nesse exemplo que eles estão usando, só para a gente saber que esse aqui é um gráfico já pronto. Menos ainda, certo? Quanto mais específica, menor é o volume de buscas. Eu acho que isso é legal para a gente começar a entender, tá? Não existe uma regra específica, uma palavra é uma palavra de topo, né? De head tail, duas palavras é de no médio ali entre as dois termos e três palavras é de cauda longa. Não existe essa definição, tá? É só uma maneira da gente encontrar. Quanto mais específico, mais cauda longa é considerada a palavra, correto? A cauda só vai. A gente vai entender agora mais graficamente, vai ficar mais fácil, tá bom? Fica mais fácil a gente entender esses conceitos aí, né? Aqui um head tail, ok? Aqui como tá um gráficozinho mostrando o dinossaurinho mais legal, né? Mais bonitinho. Fica mais fácil a gente entender o porquê esses termos são chamados assim, tá bom? Então aqui, né? O volume de busca e a palavra-chave. Então, quanto mais genérica a palavra-chave, como a palavra-chave tênis, como a palavra-chave carro, como a palavra-chave, muitas vezes vão procurar aí computador de mesa, também é uma palavra de head tail, mesmo tendo três termos, como você pode reparar, tá bom? Mas é uma palavra-chave de alto volume de buscas. E como consequência, o que acontece com isso? Alta concorrência. Então, por isso a gente chama essas palavras de head tail, tá? Na cabeça do dinossauro. Alguns gráficos preferem modificar aqui, colocam um ratinho, outra coisa, mas é basicamente isso para você entender o formato da cauda, tá bom? Então, aqui, no início da cauda, né, vamos dizer que nessa cauda curta, a gente tem tênis Nike. Já é mais específico do que tênis. Tem um volume de busca menor do que tênis. Então, apesar de não ser muito específico e de ter ainda grande concorrência para essa palavra-chave aqui, tênis Nike,
ela já é mais específica do que tênis. Então vai ter um volume de busca menor, provavelmente como consequência uma concorrência menor. Claro, isso não é uma regra, é o que normalmente se apresenta e você precisa até usar sua criatividade para usar outros termos de busca, certo? Então, quanto mais genérico, mais genérico, né? Tênis, extremamente genérico. Quanto mais genérico, maior o volume de buscas. Então, se eu colocar aqui tênis Nike vermelho Air Jordan, poxa, aí as coisas realmente ficaram mais específicas. Então, o volume de buscas é menor, mas a concorrência também é menor. E é aqui que boa parte das pessoas vão se concentrar. Essa cauda ela ainda pode continuar ficando cada vez mais específica. Isso aqui é só uma representação gráfica, né? Long tail, head tail, cauda longa, cauda curta, né? Eles consideram assim pra gente não, porque a gente não fala cabeça ou corpo do dinossaurinho, né? Então, só pra gente entender isso aí. Então aqui, quanto mais específica, poderia ser mais específica ainda. Tênis Nike vermelho Air Jordan para comprar em São Paulo. Tênis verde Nike Air Jordan com cadastro colorido. Todas essas palavras-chave, né, elas podem ser utilizadas e podem ser otimizadas. Então, a ideia desse conceito de palavra-chave, long tail e head tail, é justamente, em vez de você tentar ranquear para palavras extremamente competitivas, muito difíceis de se ranquear, que já existem milhares de empresas tentando se colocar nessas palavras-chave, você tentar ranquear para muitas palavras-chave cada vez mais específicas. E essa é uma tendência que, para você igualar tráfego, por exemplo, tudo que você vai precisar é produzir mais conteúdo, conteúdo de qualidade, para que você tenha vários artigos ranqueando bem para palavras-chave bastante específicas. Ficou bem claro? Então, para que a gente tem que entender isso como redator? É legal para quando a gente for, por exemplo, oferecer uma estratégia de conteúdo para um cliente, né? Quando a gente vai conhecer termos estratégicos, para a gente entender porque um cliente mandou aquela palavra-chave também super específica para a gente, uma palavra-chave com 4, 5 termos, por que ele quer ranquear para ela? Então essa aulinha foi só para dar esse exemplo aí e mostrar para vocês por que existe esse conceito de cauda longa e por que ele é tão valioso para pessoas que trabalham com marketing. Beleza? A gente se vê numa próxima aula.